Se Jesus voltasse hoje, o que ele veria? Fé ou distração? Imagine que, sem aviso, tudo parasse. O trânsito das grandes cidades, as notificações do celular, os discursos políticos, as séries, os jogos, os debates nas redes sociais. Tudo em silêncio. Porque naquele instante, Jesus voltou. Mas ninguém percebeu. Ele caminhava pelas ruas com o mesmo olhar compassivo que mudou o mundo há 2000 anos. Só que agora, as pessoas estavam olhando para baixo. Para as telas. Para os seus próprios problemas. Para suas bolhas, suas certezas, suas distrações. E então, uma pergunta inevitável explode no coração. Se Jesus voltasse hoje, o que ele encontraria? Não é uma pergunta teórica. É uma pergunta existencial. Porque a promessa da segunda vinda não é um conto antigo. Ela está escrita, anunciada, esperada por séculos. Mas será que a humanidade realmente está pronta para encarar esse momento? E mais do que isso, será que queremos mesmo que ele volte? Num mundo onde a fé é rotulada como fraqueza, onde o nome de Jesus é usado tanto para inspirar quanto para dividir, onde crucifixos decoram paredes enquanto os valores do Evangelho são ignorados na prática. O que essa volta significaria? Talvez Jesus não descesse do céu com trombetas e glória. Talvez ele simplesmente aparecesse entre nós, como da primeira vez. Simples. Discreto. Num corpo comum. Num rosto comum. Talvez entre os pobres, como antes. Talvez numa periferia. Talvez num campo de refugiados. E aí, quem o reconheceria? Será que seríamos capazes de ver a presença dele na dor de uma criança abandonada? Na mãe que ora sozinha enquanto luta contra a fome? No jovem que pensa em desistir porque ninguém o escuta? Ou será que, mais uma vez, como há 2000 anos, nós o ignoraríamos? As igrejas continuariam funcionando. Missas, cultos, conferências. Palcos cheios, púlpitos acesos, multidões emocionadas. Mas será que ele entraria nesses templos? Ou será que, como no passado, Jesus caminharia para fora, em direção aos esquecidos? Na Bíblia, ele não se impressionava com os títulos religiosos. Ele confrontava os poderosos e abraçava os desprezados. Curava no sábado. Falava com mulheres em poços. Entrava em casas mal vistas. Comia com pecadores. E ainda hoje, muitos de nós talvez não aceitaríamos. Porque ele não caberia em nossas doutrinas fechadas. Nem em nossos interesses pessoais. É desconfortável imaginar Jesus observando o mundo atual. Veria guerras em seu nome. Pessoas enriquecendo às custas da fé alheia. Crianças crescendo sem nunca ouvir que são amadas. Famílias destruídas por vícios, mágoas, indiferença. Redes sociais lotadas de julgamentos e vaidades. Governos que falam de justiça enquanto pisam nos mais fracos. E diante de tudo isso, ele choraria, como chorou por Jerusalém. Não de raiva, mas de compaixão. Porque o coração de Deus não é vingativo. Ele sofre quando o ser humano se perde. Talvez Jesus passasse por escolas onde jovens aprendem a competir, mas não a amar. Hospitais onde vidas são tratadas como números. Prédios de luxo erguidos ao lado de barracos. Talvez entrasse nas nossas casas. Veria pais e filhos no mesmo cômodo, mas separados por telas. Casais dormindo juntos, mas emocionalmente distantes. Famílias inteiras sem oração, sem escuta, sem abraço. E ele não acusaria. Não apontaria. Apenas olharia com aquele olhar que tudo entende. E esse olhar seria o espelho que evitamos. É fácil imaginar Jesus voltando e julgando o mundo. Mas talvez ele voltasse para perguntar. Como perguntou a Pedro: Tu me amas? Como perguntou ao paralítico: Queres ser curado? Como perguntou a Marta: Crês nisto? E talvez, hoje, ele perguntasse a mim e a você: Onde está a tua fé? Por que estás tão preocupado com tantas coisas? O que tens feito com o amor que te dei? Nessa volta hipotética, Jesus não viria para fazer política. Não pediria voto. Não fundaria partido. Ele não se colocaria de um lado da ideologia. Ele desafiaria todos os lados. Porque ele não veio para agradar. Ele veio para transformar. E isso ainda assusta. Talvez ele voltasse à noite. Na rua, entre os invisíveis. Ou talvez sentado à mesa de alguém solitário.
Talvez fosse rejeitado por aqueles que dizem conhecê-lo, e acolhido por quem nunca teve voz. Talvez fosse novamente traído, negado, zombado, mas também seria seguido por almas cansadas, pessoas sedentas, corações que, mesmo feridos, ainda acreditam. E então, no meio desse cenário, Jesus olharia para o mundo, para mim, para você, e diria: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele. Porque o amor dele não impõe, convida, insiste, espera. Você já parou para pensar se abriria a porta? Ou se deixaria Jesus esperando, porque estava ocupado demais? Com o celular, com o trabalho, com os próprios medos. Essa reflexão não é sobre religião, é sobre presença. Se ele voltasse hoje, você o reconheceria? Alto-falante aproveita esse momento e compartilha esse vídeo com alguém que também precisa refletir sobre isso. Comenta aqui embaixo. Você acha que o mundo está preparado para a volta de Jesus? E claro, deixa o like e se inscreve no canal. Isso ajuda demais esse conteúdo a chegar mais longe. Se existe algo que Jesus deixou muito claro, foi que ninguém sabe o dia, nem a hora. Nem os anjos, nem os profetas, nem mesmo os estudiosos da Bíblia mais fervorosos. A volta dele seria como ladrão na noite. Inesperada, discreta e transformadora. Mas será que vivemos como quem acredita nisso? Quantos de nós acordam pela manhã pensando que aquele poderia ser o dia do encontro com o Eterno? Quantos tomam decisões com essa consciência viva de que tudo é passageiro? De que a vida aqui é só uma preparação? Na prática, vivemos como se tudo fosse garantido. Como se o tempo fosse infinito. Como se o retorno de Cristo fosse uma metáfora, e não uma promessa. Talvez esse seja o maior engano da geração atual. A ideia de que a fé pode esperar. Que a conversão é algo a ser feito quando der tempo. Que Deus vai entender se deixarmos para depois. Mas Jesus nunca disse: me siga quando for conveniente. Ele dizia: segue-me agora. E mais do que isso, ele vivia no agora. Ele olhava para o momento presente como uma chance única de amar, de perdoar, de transformar. Será que conseguimos fazer o mesmo? Jesus, voltando hoje, não viria perguntar quantos seguidores você tem. Mas quantas pessoas você ajudou? Ele não iria olhar sua conta bancária. Mas o quanto você se doou. Não perguntaria quantas vezes você foi à igreja. Mas o quanto você foi igreja para os outros. Porque o que ele ensinou, com palavras e com sangue, foi isso. A vida só faz sentido quando é entregue. E num mundo tão voltado para o eu, para o meu, para o me deixe em paz. A volta de Jesus seria um terremoto. Um choque de realidade. Imagine ele entrando num restaurante caro e vendo pratos sendo desperdiçados enquanto famílias passam fome do outro lado da rua. Imagine ele visitando um escritório e ouvindo mentiras sendo contadas em nome do lucro. Imagine ele passeando por um shopping e percebendo como o consumo se tornou a nova religião. Será que o reconheceriam? Ou diriam que era só mais um doido tentando chamar atenção? A Bíblia diz que, quando ele vier, todo olho o verá. Mas o que significa ver de verdade? Ver com os olhos, ou com o coração? Porque há quem enxergue com nitidez e mesmo assim rejeite. Foi assim da primeira vez. Ele curava, perdoava, transformava. E mesmo assim foi crucificado. O problema não é Jesus aparecer. O problema é a dureza do nosso coração. Nos acostumamos a uma fé domesticada, que não incomoda, que não exige mudança. Mas Jesus nunca foi domesticado. Ele virava mesas. Ele provocava. Ele dizia: vai, vende tudo e me segue. E se ele dissesse isso hoje, quantos de nós largariam tudo para segui-lo? Ou será que ficaríamos tentando negociar? Senhor, posso te seguir, mas deixa eu terminar minha faculdade. Senhor, só preciso garantir minha estabilidade primeiro. Senhor, eu te sigo, mas não me peça para perdoar aquele lá. A verdade é que o mundo atual talvez não crucificasse Jesus com pregos e madeira, mas o cancelaria nas redes sociais. O acusaria de ser radical, de ir contra o sistema, de não entender a complexidade dos tempos modernos. Porque o Cristo que voltou não veio para agradar, veio para salvar. E salvar, às vezes, exige confrontar. E isso assusta, porque nos força a olhar para dentro.
a questionar nossas prioridades, nossas rotinas, nossas desculpas. Ele voltaria hoje e talvez ficasse em silêncio por um tempo, observando, esperando, testando os corações. E aos poucos, aqueles que têm ouvidos para ouvir começariam a se inquietar, a reconhecer aquele jeito de amar sem cobrar, aquele olhar que atravessa as defesas, aquela presença que cura só por estar. E então, uns poucos se aproximariam, talvez os marginalizados, os que já perderam tudo, os que não têm mais nada a provar. E é com eles que ele começaria, como sempre fez. Porque a história da salvação nunca começou com os perfeitos. Sempre começou com os quebrados, com os que choram, com os que têm fome de justiça, com os pequenos. E talvez o que Jesus procuraria hoje, mais do que nunca, seriam os corações simples. Os que, mesmo no caos do mundo moderno, ainda conseguem fazer silêncio. Os que, mesmo rodeados por vaidades, ainda acreditam em bondade. Os que, mesmo cansados, continuam orando. Você já parou para pensar nisso? Se ele voltasse hoje, você o encontraria pronto para te acolher? Ou ele te encontraria distraído demais para notar? Essa é uma pergunta que não se responde com palavras, mas com atitudes, com escolhas diárias, com conversões pequenas, mas constantes. E talvez, só talvez, ele já tenha voltado. Não no fim dos tempos, mas no sorriso de uma criança, na partilha de um prato de comida, no gesto anônimo de alguém que decidiu amar sem esperar nada em troca. Taxinha, se esse vídeo está te fazendo pensar, deixa o like e compartilha. Megafone comenta aqui, você reconheceria Jesus se ele aparecesse hoje? E se ainda não está inscrito no canal, esse é o momento. Ajuda muito e faz essa mensagem alcançar mais pessoas. Se Jesus voltasse hoje, talvez ele não estivesse nos grandes palcos, nem nos eventos religiosos transmitidos para milhões. Talvez ele escolhesse estar onde ninguém está olhando, com quem ninguém quer ver. Porque é exatamente assim que ele sempre foi. Ele enxergava a dignidade em quem o mundo ignorava. Transformava olhares perdidos em novos começos. E se o mundo moderno ainda carrega tantas feridas abertas, fome, solidão, injustiça, talvez seja justamente nesses lugares que ele voltaria a caminhar. E a pergunta continua ecoando, cada vez mais forte. Será que estamos preparados para a volta dele? Hoje, muitos querem um Jesus que não confronte. Um Messias personalizado, adaptado aos seus gostos, opiniões e estilos de vida. Mas o verdadeiro Cristo não se molda aos nossos desejos. Ele molda a nós. Ele exige conversão. Não a conversão que apenas muda a religião, mas a que muda o coração. Ele não nos chama para uma vida confortável. Nos chama para uma vida transformada. E essa é uma das verdades mais difíceis de aceitar na fé. Porque todos querem um Salvador, mas poucos estão dispostos a ser salvos do próprio ego. Se Jesus entrasse hoje nas redes sociais, como reagiriam? Ele veria cristãos brigando entre si por política. Pessoas usando o nome dele para justificar ódio, exclusão e arrogância. Ele veria frases do Evangelho sendo postadas sem que ninguém viva o que está escrito. Veria julgamentos, ofensas, vaidade disfarçada de espiritualidade. E talvez silenciasse. Ou talvez escrevesse de novo na areia, como fez diante da mulher adúltera. E depois levantaria os olhos, com aquela firmeza amorosa, e diria: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E nesse instante, talvez o silêncio seria ensurdecedor. Jesus voltando hoje não viria apenas reformar nossas ideias. Ele viria quebrar as nossas zonas de conforto. Entraria nos lugares que chamamos de seguros e perguntaria: será que você vive para amar, ou só para sobreviver? E a cada pergunta dele, o mundo tremeria. Porque Jesus não muda apenas o que está fora. Ele transforma por dentro. Ele nos pergunta coisas simples, e são essas que mais mexem com a gente. Por que tens medo? Onde está a tua fé? Você me ama? E se ele perguntasse hoje: você me ama, mais do que ama sua reputação? Você me ama, mais do que ama ter razão? Você me ama, a ponto de perdoar quem te feriu? Quantos responderiam com honestidade? Ou quantos desviariam o olhar? Porque o amor verdadeiro exige renúncia. E Jesus sabe disso melhor do que ninguém. Ele renunciou ao céu para andar entre nós. Renunciou ao trono para ser servo. Renunciou à própria vida para nos dar salvação. E agora, espera que a gente aprenda o que isso significa.
Imagine ele entrando em uma penitenciária, sentando-se com aqueles que a sociedade já esqueceu, perdoando o imperdoável, amando o indesejável. Ou imagine ele num hospital, ao lado de quem não tem mais esperança, tocando feridas físicas, emocionais, espirituais. Ou talvez numa casa simples, onde uma mãe ora todos os dias pelo filho que se perdeu. Ali ele estaria, presente, real, silencioso, mas cheio de poder. Porque Jesus não precisa de grandes espetáculos. Ele precisa de corações abertos. E talvez seja essa a pergunta mais urgente de todas. Nosso coração está preparado? Não importa se frequentamos igreja, se sabemos versículos de cor, se doamos cestas básicas. Tudo isso é bom. Mas se nosso coração não for casa para Ele, nada disso permanece. Ele mesmo disse: nem todo que me diz, Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. E qual é essa vontade? Amar, perdoar, servir, renunciar. A volta de Jesus, se acontecesse agora, não seria como num filme de Hollywood. Não haveria trilha sonora épica. Talvez nem fosse notícia nos jornais. Mas os que o amam saberiam, sentiriam, reconheceriam. Porque só reconhece Jesus quem aprendeu a buscá-lo todos os dias. Na oração silenciosa, na escolha difícil, no perdão oferecido, na caridade escondida. Esses são os que vão reconhecê-lo quando ele voltar. Não porque decoraram regras, mas porque vivem o amor. E se ele estivesse aqui agora, falando com você, talvez dissesse: ainda dá tempo. Ainda dá tempo de recomeçar, de pedir perdão, de perdoar, de voltar, de mudar, de amar. Porque o tempo de Deus não é o mesmo do relógio. O tempo de Deus é agora. E o agora é tudo que temos. Balão de fala, se esse vídeo está tocando seu coração, comenta aqui. Você tem vivido como se Jesus pudesse voltar hoje? Taxinha, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa refletir sobre isso também. Há quem pense que a volta de Jesus será marcada por medo, trovões, julgamento, fim de tudo. Mas talvez ela seja marcada por algo bem mais simples. Um chamado ao amor. Talvez o verdadeiro retorno de Cristo não seja sobre fogo e destruição, mas sobre olhos abertos, corações disponíveis, vidas entregues. E talvez a pergunta mais importante não seja quando ele voltará, mas sim, como ele me encontrará quando voltar. Porque enquanto esperamos que ele venha do céu, ele espera que nós o revelemos aqui na terra. Nas nossas ações, no jeito que tratamos o outro, no silêncio das nossas orações, na honestidade das nossas intenções. Talvez a volta de Jesus não comece com um grande evento, mas com pequenos gestos, com alguém pedindo desculpas, com um abraço que cura, com um sim à vontade de Deus que antes era negado. Talvez o céu comece quando deixamos o ego de lado e vivemos como ele viveu, amando até o fim. Ele mesmo disse: quando fizestes isso a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que o fizestes. Você quer encontrar Jesus? Ele está no morador de rua que ninguém olha, na mãe cansada que carrega a família sozinha, na criança que ora sozinha à noite pedindo paz para os pais que brigam, no velho que não recebe mais visita, no enfermo que sorri mesmo na dor, na alma que luta em silêncio para não desistir da fé. É ali que ele já voltou. É ali que ele espera ser reconhecido. Muitos imaginam o fim como um grande espetáculo. Mas talvez o fim seja só um começo. Um recomeço radical. Um novo tempo, onde o amor não será exceção, mas a regra. E esse tempo pode começar agora. Você não precisa esperar trombetas ou sinais no céu. O maior sinal já foi dado. O coração inquieto que bate aí dentro, pedindo sentido, verdade, vida. Esse coração que ainda deseja algo mais profundo. Esse é o lugar onde Jesus quer entrar e começar tudo de novo. Imagina se ele estivesse agora sentado ao seu lado. Você consegue imaginar? Não dizendo nada, só te olhando, com aquele olhar que não acusa, mas revela, que não condena, mas ilumina, que não julga, mas acolhe. E nesse silêncio, ele apenas sussurra: eu sempre estive aqui. Te esperei nos dias bons e nos dias maus. Vi tua luta, tua solidão, teus pecados, e continuo te amando. Esse é o escândalo do Evangelho. Um Deus que espera. A pergunta então muda.
Não é mais Jesus voltaria hoje. Mas sim, você deixaria ele voltar, dentro de você. Na tua rotina, nos teus relacionamentos, na tua vida financeira, sexual, espiritual, no teu passado, no teu futuro. Porque deixar Jesus voltar é permitir que ele tome o lugar que é dele por direito. É parar de lutar contra. É confiar. É entregar. E isso, talvez, seja mais difícil do que qualquer apocalipse. Porque exige renúncia. Mas também é o que traz a paz que o mundo não pode dar. A esperança que nenhuma ideologia oferece. O amor que nenhum outro amor consegue igualar. Por isso, a volta de Jesus não deve ser motivo de medo, mas de esperança. Ela é o cumprimento da promessa. A prova de que o mal não tem a última palavra. Que a injustiça não será eterna. Que a dor não vence. Porque no fim, tudo o que ele quer é estar com você. Para sempre. E se você sente que ainda não está pronto, que precisa mudar muita coisa, que tem feridas profundas, não se preocupe. Ele sabe. E ainda assim, ele bate à porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele. Ele não exige perfeição. Ele deseja presença, disponibilidade, entrega. E agora a escolha é sua. Você pode fechar esse vídeo e seguir a vida. Ou pode parar um momento e abrir essa porta. Seja com uma oração simples, com uma decisão concreta, com um pedido de perdão, com um gesto de amor. Mas faça algo. Porque ele está passando. E talvez esse seja o momento. Balão de Fala comenta aqui embaixo. Você sente que está pronto para a volta de Jesus? Ou melhor, você quer se preparar junto com a gente? Taxinha, se esse vídeo falou com você, deixa o like e compartilha. Megafone e não esquece de se inscrever no canal. Esse gesto pode levar essa mensagem a muita gente que precisa. Pessoa com as mãos postas, obrigado por chegar até aqui. Que Jesus te encontre. Hoje, amanhã e todos os dias.